Bom dia, meus amores! Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. E na nossa aula de geografia hoje, nós vamos continuar falando sobre moradia. Na aula passada, nós falamos sobre a importância da moradia, que as moradias são importantes para as famílias. E eu vou iniciar a aula lendo esse texto para vocês. O melhor lugar do mundo. Nem toda gente do mundo tem casa para morar, igual a casa da gente. Existe casa de palha, que tem o nome de oca, de pedra e de bambu. Existe casa de gelo, que tem o nome de iglu. Existe casa de pano, de tijolo ou de madeira. Existe casa de barro e até de esteira. É bom conhecer tanta casa diferente, mas o melhor lugar do mundo é mesmo a casa da gente. Então, como bem fala aí o texto, nem toda gente do mundo tem casa para morar igual a da gente. Tem gente que nem casa para morar tem. É sobre isso que nós iremos falar na nossa aula de hoje. Abram aí o livro de vocês na página 202, onde tem o título Um Lugar para Morar. Você sabe que muitas pessoas não têm uma casa para morar? Nessa situação, as pessoas não têm onde se abrigar e vivem nas ruas, nas praças. Outras pessoas vivem em moradias precárias. O que isso significa? Em moradias que não dão conforto e nem a segurança necessária para essas famílias. Elas são feitas de materiais frágeis, como papelão e plástico. Muitas vezes, essas moradias também são construídas em locais de riscos para a saúde e a segurança. Como nós podemos observar aí nessas duas imagens do livro, onde diz aí na descrição, na legenda, moradias construídas nas margens de um rio, com materiais frágeis em Manaus, Amazonas. Aí vocês podem observar que essas casas, elas estão bem próximas, da água e elas são feitas de madeira. Elas são construídas dessa forma, altas, do chão, porque em determinada estação do ano, esse rio, a água sobe. E aí, para que essa água não entre dentro das casas, elas já são feitas dessa forma. Na segunda imagem, nós temos aí moradias construídas em encostas de morro, com risco de desabamento na cidade do Rio de Janeiro. E aí nessa imagem nós podemos observar uma casa em cima da outra, construída bem em cima mesmo, bem pertinho uma da outra, e em um morro onde não tem nenhuma segurança. Então, quando há chuvas muito fortes, acontece o desabamento, A terra do morro ela vem descendo de cima a baixo e passando por cima dessas casas, entrando nas casas, Então, esses dois tipos de casa aí, de moradias, elas são muito precárias. São casas, que não trazem nenhuma segurança para os seus moradores. Logo abaixo nós temos a questão que diz: no lugar onde você vive, você já observou alguma moradia como as apresentadas acima? Converse com os colegas. Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens de moradias em situações precárias, Observem essas imagens. São tipos de moradias em situações bem precárias, tanto no local onde elas são construídas, como os materiais que foram utilizados para construir elas.
Aí na página 203, nós temos cidadania no dia a dia. Direito à moradia. A Constituição brasileira é o conjunto de leis que orienta a vida em nosso país. Leia o trecho a seguir, que faz parte da Constituição brasileira. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, por lei, nenhuma pessoa deveria estar vivendo em uma situação como essa que nós estamos aí observando nessas imagens. Mas, infelizmente, essa realidade existe. Existem pessoas que não têm proteção nenhuma, não têm moradia decente para viver. Aí na letra A, abaixo do texto, diz o seguinte: sublinhe no texto acima a palavra moradia. Letra B. Em sua opinião, como é a vida de uma pessoa que não tem uma casa para morar? Por que você acha que isso acontece? Converse com os colegas. No caso aí você vai conversar com os seus familiares e saber a opinião deles. E a nossa atividade de hoje é questão 1, pesquisar imagens de vários tipos de moradias e montar um mural. Você pode fazer isso no seu próprio caderno, lá na disciplina de geografia. E na questão 2, fazer uma dobradura de uma casa. A tia vai estar enviando o vídeo de como fazer, e aí você vai fazer aí na sua casa, do seu jeitinho, e vai enviar o registro para a tia dessas duas questões, tá certo? Então, tenha um bom dia e até a próxima aula.